Hoje eu quero responder uma pergunta feita no Instagram, que é exatamente essa pergunta aqui, ó. Existe alguma regra que diz quando usar os kanjis nas frases? Eu acredito que existem várias outras dúvidas de iniciantes relacionadas com essa aqui, que essa aula vai acabar respondendo. Por exemplo, uma outra pergunta muito comum. Posso escrever as palavras em hiragana? Como que eu sei qual sistema de escrita eu devo usar? E assim por diante. Então, vamos lá. Por via de regra, a palavra deve ser escrita do jeito que ela normalmente aparece escrita na prática, na vida real. Se normalmente a palavra é escrita em kanji, o objetivo final é que você também escreva essa palavra em kanji. Se você entrar num texto comum em japonês, na internet mesmo, num artigo, alguma coisa, ele vai ter palavras que são escritas em hiragana, palavras escritas em katakana e palavras escritas em kanji. Se ela aparece em kanji, você escreve também em kanji. Se ela aparece em hiragana, você escreve em hiragana. Se ela aparece em katakana, você escreve em katakana. Você escreve do jeito que ela é. As palavras, elas são do jeito que são. Não existe uma escolha de qual sistema de escrita usar e não existe um como saber qual sistema de escrita usar. A palavra, ela simplesmente existe. Elas aparecem do jeito que elas aparecem, do jeito que as pessoas escrevem há anos, e o nosso objetivo como aprendiz é reproduzir do jeito que ela é. Não existe sistematização de qual sistema de escrita eu vou usar para escrever. Nós reproduzimos do jeito que a palavra é. Inclusive, até existem palavras que normalmente são escritas em hiragana, só que existe versão em kanji para essa mesma palavra. Só que por convenção, com o passar dos anos, com padronização, elas passaram a ser escritas somente em hiragana. E nessas palavras, o seu objetivo é escrever em hiragana, porque na vida prática, na vida real, ela é escrita dessa forma. Por exemplo, palavrinhas que nós aprendemos lá no começo dos estudos, como kore, sore, are, koko, mada, itsumo, os verbos aru e iru. O próprio agradecimento, né? Arigato. Historicamente, existem kanjis para essas palavras, só que na prática, elas aparecem sempre escritas em hiragana. E como que você vai saber disso? Simplesmente você sempre verá elas escritas em hiragana. Então você vai reproduzir. Em 99% das coisas em japonês, ela vai estar em hiragana. Então você escreve essas palavras em hiragana. Mesmo que, quando você está digitando no computador, né, se você apertar a barra de espaço ali antes de converter, ele aparece a opção da palavra em kanji. Só que como você nunca viu essa palavra sendo escrita em kanji na prática, não é que nunca viu, é que quando você está lendo coisas do cotidiano, coisas normais, elas não aparecem em kanji. Então você vai deixá-las do jeito que você viu, do jeito que ela é usada pelos japoneses. O hiragana, ele é um sistema de escrita fonético, então cada letra representa um som. Já o kanji, ele não é fonético, não existe um único som atrelado a um símbolo. Então, o que acontece? O hiragana, ele é usado quando nós precisamos explicar de forma escrita qual é o som que uma palavra em kanji tem. Tanto que, em dicionários japoneses, se você busca pela definição de uma palavra que está em kanji, ele usa justamente o hiragana para explicar qual que é o som dessa palavra. Porque quando nós vemos uma palavra em kanji e nós não conhecemos essa palavra, não tem como saber qual que é o som que ela tem, mesmo conhecendo os kanjis que estão ali. Você precisa que esse som seja representado em hiragana para você saber qual que é. Isso acaba sendo meio que uma quebra de paradigma, né, que nós precisamos ter, porque nós não estamos acostumados na nossa língua a ver uma palavra desconhecida e não saber nem qual que é o som dessa palavra, né? Porque o nosso alfabeto é 100% fonético. Se você vê escrito uma palavra difícil em português, por exemplo, a palavra elucubrações, eu também não conheço essa palavra, eu pesquisei no Google por palavras difíceis em português. Você até não entende o significado dessa palavra, mas você sabe qual que é o som dela, né? Eu acabei de falar, elucubrações. Lendo ali cada uma das letras, cada uma das sílabas, você consegue saber qual que é o som dela, porque o nosso alfabeto, ele é fonético. No japonês, não. Seja você um nativo, seja você um estudante de nível básico ou nível avançado, se você vê essa palavra aqui, por exemplo, e você não conhece a palavra,
você nunca viu, nunca ouviu, nunca aprendeu, além de você não saber o significado dela, nós não sabemos que som essa palavra tem. E isso acontece mesmo que você já tenha visto esses mesmos ideogramas sendo usados em outras palavras, ou até se você já estudou esses ideogramas individualmente. Mesmo assim, você não sabe qual que é o som que essa palavra tem. Essa palavra mesmo é formada por kanjis, por ideogramas bem fáceis, né? O primeiro significa chuva, e ele sozinho é a própria palavra que significa chuva, que se diz ame. E o segundo significa ferramentas, utensílios, elementos. E na maioria das palavras em que ele é usado, ele aparece com o som de g. Mas cada palavra é uma palavra. Então, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo desses ideogramas, o significado deles e outras palavras que usam ele, quando você se depara com essa palavra, nada te ajuda para saber qual que é o som que ela tem. Você precisa pegar a palavra, buscar a palavra num dicionário ou numa ferramenta e ela vai te dizer, usando o hiragana, qual que é o som dela, que nesse caso é amagu, amagu. Ou seja, aqui o kanji, que significa chuva, apareceu com o som de ama. E não dá para deduzir isso, tem que simplesmente aprender a palavra. Esse é um som que esse kanji acaba tendo dentro dessa palavra que é mais incomum. Essa palavra ela é desse jeito, e mesmo que você conheça a palavra, que significa chuva, ame, que é escrita só com esse kanji, isso não te ajuda a saber o significado dessa outra palavra que eu trouxe de exemplo. E agora que eu aprendi a palavra, quando eu vê-la em kanji, quando eu ver esse bloco de informações completo, eu ver essa palavra formada por estes dois kanjis, eu sei que o som dela é amagu, porque eu pesquisei num dicionário e ele me disse, usando o hiragana, que o som dessa palavra é esse. Agora, se porventura você conhece uma palavra que você nunca leu na vida, que você acabou aprendendo escutando ou através de interações diretas com as pessoas, né? E você precisa escrever essa palavra, você pode sim escrevê-la em hiragana. Na verdade, é exatamente assim que os japoneses fazem, principalmente as crianças, que conhecem muitas palavras que elas aprenderam de ouvido, aprenderam interagindo com os adultos, e se precisa escrever e você nunca viu essa palavra em kanji ou não lembra, pode sim escrever em hiragana. Os japoneses fazem isso, inclusive, principalmente na fase de alfabetização. Agora, uma coisa muito importante, até para a gente ir para a conclusão dessa aula, que eu sempre falo sobre isso. Esse tipo de dúvida, ela desaparece naturalmente à medida que você simplesmente avança nos seus estudos através de um material, através de aulas sequenciais, onde você aprende em cada momento o que tem que ser aprendido naquele momento. E assim você cria uma base sólida de conhecimento que vai se acumulando de forma gradativa e aí esse tipo de questionamento simplesmente desaparece. À medida que você tem prática com o idioma, esse tipo de coisa que eu acabei de falar vai se tornando óbvia. Eu mesmo, ninguém me ensinou isso que eu estou falando. À medida que eu fui avançando nos estudos e aprendendo uma coisa de cada vez, tudo começa a fazer sentido e a gente desenvolve esse entendimento. É muito difícil vir esse tipo de questionamento quando nós iniciamos os estudos e tem muita coisa nova ao mesmo tempo sendo vista. Afinal, é um idioma com mais de um sistema de escrita, coisa que nós não estamos acostumados, coisa que nós não temos no português e nem outros idiomas que nós costumamos estudar, tipo inglês ou espanhol. Só que, quando esse tipo de dúvida surgir, fica tranquilo que é como eu disse, essas questões vão ficar óbvias para você se você seguir aprendendo o que tem para ser ensinado agora, o que o teu material, o que a tua aula está ensinando agora, ok? Então foca principalmente em dar o próximo passo que é proposto na sequência, porque aí essa base de conhecimento vai sendo construída. Então se agora você está aprendendo hiragana, você está vendo um material ali, ele está te ensinando cada letra do hiragana, foca em aprender ele, foca em aprender isso, foca em aprender o que o material está trazendo, foca em aprender por inteiro aquilo, ao invés de se preocupar de, mas se a palavra está em kanji, como que eu vou saber? A hora que começar a aparecer kanji para você, aí você vai aprendendo o que tem que ser aprendido naquele momento e esse tipo de dúvida vai desaparecer. Se as aulas que você está vendo agora estão te ensinando frases e essas frases estão 100% em hiragana, então se concentra em aprender essas frases, entender o que está sendo proposto e esquece o que vem depois. Se preocupa com o que está agora. Fazendo isso, você vai criar essa base de conhecimento necessária
para entender essas questões e o funcionamento geral da língua japonesa. Então essa é a nossa aula de hoje, espero que tenha esclarecido, caso você tenha esse tipo de dúvida. Me deixa um comentário aqui dizendo quais são suas dúvidas, o que você achou, se isso foi novidade para você, que isso me ajuda a produzir outras aulas aqui, tudo bem? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para você ser notificado das nossas próximas aulas. Se você é um aluno do programa Japonês Online, muito obrigado por estar acompanhando aqui no YouTube também. E se você ainda não é um dos nossos alunos, visita o nosso site para conhecer a plataforma. E é isso. Bons estudos para você e até a próxima.